Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo, vamos te ensinar um pouco sobre a classificação do relevo brasileiro. O relevo brasileiro é caracterizado por baixas e médias altitudes. Em síntese, podemos definir o relevo como um conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra. Sendo assim, o território brasileiro apresenta diferentes formas de relevo. Isso porque existem elementos que os moldam, oriundos de agentes internos, como tectonismo, abalos sísmicos e vulcanismo, e agentes externos, como vento, chuvas, alternância de temperatura e seres vivos. As formas de relevo predominantes são os planaltos e as depressões. Formações de origem cristalina e sedimentar. Ambos ocupam cerca de 95% do território, enquanto as planícies de origem sedimentar ocupam aproximadamente 5%. Assim, cerca de 60% do território é formado por bacias sedimentares, enquanto os 40% por escudos cristalinos. Existem diferentes classificações do relevo brasileiro. Entre as mais conhecidas estão a realizada em 1940 pelo professor Haroldo Azevedo, que utilizou como critério o nível altimétrico. Em 1950, o professor Aziz apresentou uma nova classificação, baseada no processo de erosão e sedimentação. A propósito, a mais recente classificação do relevo é de 1995, feita pelo professor e geógrafo Jurandir Ross. Ele considera 28 unidades de relevo, divididas em planaltos, planícies e depressões, levando em conta critérios geológicos e geomorfológicos. Há 7 tipos de relevo em território brasileiro. Porém, o Brasil é constituído principalmente por planícies, planaltos e depressões, embora outros conjuntos, como serras, chapadas, patamares e tabuleiros, também podem ser observados. Os planaltos são terrenos relativamente planos e situados em áreas de altitudes mais elevadas. São limitados, pelo menos de um lado, por superfícies mais baixas. Planalto brasileiro ou Planalto Central do Brasil é a denominação habitual da região que se estende pelo Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Por certo, o Planalto brasileiro é notável devido à grande diversidade encontrada lá. Na região há vários biomas, condições climáticas, geoquímicas divergentes e milhares de espécies animais e vegetais diferentes. Suas localizações são Planalto Meridional, na região sul, Planalto do Meio Norte, estado do Maranhão, Piauí e Ceará, Planalto Dissecado de Sudeste, na região sudeste do Rio Grande do Sul, Planalto das Guianas, também chamado de Escudo das Guianas, localiza-se entre o Brasil, a Venezuela e as Guianas. Há também o Planalto Nordestino e as serras e planaltos do leste e do sudeste. As planícies são formadas de relevos geralmente planos, são localizadas em áreas com baixa altitude. Na maioria das vezes, elas estão a nível do mar. As planícies são originadas das bacias sedimentares, onde o processo de acúmulo supera o processo de erosão, pois, devido à baixa altitude, há muitos depósitos de sedimentos, ocasionados dos desgastes das rochas vizinhas. Entretanto, planícies não são tão encontradas no Brasil, mas ainda assim ocupam cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados de todo o território, sendo as principais a planície amazônica, localizada no estado de Rondônia, a planície do Pantanal, marcada por diversas regiões pantanosas, e a planície litorânea, que é uma faixa de terra situada na região costeira do litoral brasileiro. Além disso, elas podem ser classificadas em aluviais, que é quando os sedimentos são transportados pelos rios, costeiras, que é quando são transportados por águas marinhas, e lacustres, que é quando um lago é soterrado. As depressões são terrenos relativamente inclinados e possuem altitudes abaixo das áreas ao seu redor. No Brasil, são originárias de processos erosivos,
nas bordas das bacias sedimentares. Além disso, as depressões podem ainda ser classificadas em depressões absolutas, que são localizadas abaixo do nível do mar, e depressões relativas, que são localizadas acima do nível do mar. No Brasil, apenas as relativas podem ser encontradas. E elas só passaram a fazer parte do relevo brasileiro a partir da classificação proposta por Jurandir Ross, que as dividiu em 11, sendo principais as depressões norte e sul amazônica, que se dividem em depressão da Amazônia Ocidental, que é atravessada pelo rio Amazonas, a depressão marginal norte amazônica, localizada na porção norte da Amazônia, e depressão marginal sul amazônica, localizada na porção meridional da Amazônia. Há também a depressão do Araguaia, a Cuiabana, a do Alto Paraguai-Guaporé, a do Miranda, a Sertaneja e do São Francisco, a do Tocantins e as periféricas sul-rio-grandense. E isso foi tudo. Espero que tenham gostado e aprendido alguma coisa com a gente. Um beijo, fiquem bem.